Capítulo 8. As rachaduras do marionetista, prisioneiros do próprio poder. Poucas horas depois da invasão dos alienígenas, a prioridade máxima foi reconstruir a cidade e reforçar a segurança do continente. Para isso, foi desenvolvido um projeto em que as pequenas sedes da associação em outras cidades seriam conectadas por vias especiais ao quartel-general da Associação de Heróis, que também seria reformado para se tornar uma fortaleza impenetrável. Todo o trabalho relacionado à segurança do continente foi entregue ao Dr. Bofoy, mais conhecido como pelo Metal Knight, para garantir que as peças usadas na reconstrução chegassem em segurança, como parte do projeto Heróis de Classe A e alguns da Classe B, como a Han Kung Fu Book, trabalham na escolta das peças e na proteção das áreas de construção contra possíveis monstros que pudessem aparecer e causar destruição, enquanto os robôs operários de Metal Knight, parte desse imenso exército de máquinas, estariam dedicados à construção das vias. O projeto para conectar as cidades não tinha uma data definida para ser iniciado, pois a reconstrução da cidade e o aprimoramento da sede da associação eram prioridades maiores. Horas depois do desastre, Chica chegou para ver se Shin estava bem, encontrando o jovem ajudando no resgate de possíveis sobreviventes dos escombros. Chica encontrou Shin pouco depois de chegar na cidade destruída, ajudando no resgate de civis. Chica também se dispôs a ajudar, mas devido ao fato de seus poderes destrutivos não serem muito próprios para o resgate, a jovem heroína da classe B focou seus esforços em ajudar na revisão da estrutura do prédio da associação e ajudar na soldagem de algumas peças e partes da estrutura danificada. O calor que Chica projetava da ponta dos dedos sem esforço, chegava facilmente no nível de um maçarico industrial, o que a tornava perfeita para dar suporte naquela situação. O dia continuou até a noite cair. À noite os robôs operários de Metal Knight assumiram o trabalho na sede da associação. Na busca por sobreviventes, muitos corpos foram encontrados. Shin, Chica e alguns heróis que ajudaram naquele dia ficaram em acampamentos improvisados junto a alguns sobreviventes que não tinham parentes fora da cidade ou muitos recursos para sair daquele lugar destruído que um dia chamar de lar. Só foi possível erguer o acampamento graças a doações de cidades próximas que felizmente chegaram muito rapidamente. Alguns heróis estavam por perto principalmente em caso de algum ataque de monstro. Durante o início da noite, Chica e Shin conversaram, com Shin sendo solicitado pelos sobreviventes para ouvir agradecimentos e até dar alguns autógrafos. Enquanto isso, a gata ainda estava indo para a cidade A, sendo obrigada a ir andando devido ao fato. Chica, pelo visto parece quis derrotar uma ameaça de nível dragão te deixou bem famoso. Shin, pois me lembra um pouco quando nos conhecemos. Chica, verdade, é chocante ver como as coisas mudaram tanto na minha vida em tão pouco tempo. Eu me sentiria tão sozinha se não fosse por você e a senhorita Fubuki. Shin, sei como é. Não esqueça a Tatsumaki. Chica, não esqueci, ela é mais uma mentora distante no meu caso, mas ela já me disse que te ama como um filho e pelo visto depois desse desastre isso ficou bem claro. Uma adolescente mais velha chegou junto a um garoto que parecia ser seu irmão menor. Garota, marionetista, obrigado por nos salvar hoje. Marionetista demoníaco. De nada, era o mínimo que eu podia ter feito. O alienígena era poderoso. Infelizmente a luta acabou indo para perto de vocês. Eu só fiz meu trabalho protegendo vocês. Garoto. Mas mesmo assim, se você não estivesse lá estaríamos mortos. Você é um herói. Shin. Obrigado, vocês me reconhecerem como herói é a maior motivação que eu preciso para continuar como herói. O agradecimento de vocês tem muito valor. Garota, nossa, quanta elegância, pelo visto a sua elegância não fica só na roupa. A garota logo notou Chica ao lado do marionetista, pelas roupas deduziu que era uma heroína. Garota, você é uma heroína. Chica. Sim, classe B adolescente pareceu perder o interesse, ao contrário do seu irmão menor. Garoto, legal. Quais são seus poderes? Chica ficou apreensiva antes de responder. Chica, vai ser perigoso mostrar aqui, mas acho que se for uma pequena não vai ter problema. Chica juntou as mãos e criou uma pequena chama. Chica, posso fazer chamas muito maiores, mas isso é muito perigoso, principalmente no acampamento. Garoto.
Maneiro. Então você deve ser poderosa. Sem dizer nada, Chica apenas sorriu. Minutos depois, os dois jovens heróis iam se recolher em tendas, mas Shin foi surpreendido ao ouvir o grito de animação de um rosto conhecido. Gata. Shin. Shin. O jovem paranormal nem teve tempo de se virar e dizer alguma coisa, pois no momento em que começou a se virar, Jupá tinha sua gata nas suas costas. Tigresa voraz. Eu sei que nem faz tanto tempo assim, mas fiquei com muita saudade. Se prepara para antes de continuar. A tigresa se deu conta da presença de Chica. Logo depois olhou para Shin completamente desconcertada. Tigresa voraz. Ei, Shin, quem é ela? Shin. É uma longa história. Os três terminaram tendo que dividir a mesma barraca por falta de espaço. Durante a história a tigresa voraz não ficou brava ou surpresa, em vez disso a tigresa só mostrou uma grande expressão de indiferença e ficou encarando Chica com aquela cara de forma ininterrupta, causando desconforto na jovem mente de Shin. Gatos domésticos não costumam lidar bem com pessoas desconhecidas nas suas casas, e tenho certeza que essa considera casa qualquer lugar em UE. Se sinta 100% confortável comigo. Merda, os instintos felinos dela assumiram o controle. Isso geralmente só acontece quando ela está sentindo emoções muito fortes. Um homem que fazia parte da equipe de voluntários para ajudar os sobreviventes bateu ligeiramente do lado de fora da barraca e Shin abriu. Voluntário. A comida será servida logo, podem comer ou se preferirem só nos ajudar a distribuir, afinal toda a ajuda e bem-vinda. Tigresa voraz. Estou sem fome, comi no caminho para cá. Chica. Eu também não estou com fome. Shin. Ótimo, vamos ajudar. Shin, sua gata e Chica começaram a ajudar a distribuir a comida para os civis junto a alguns heróis, enquanto uma minoria de heróis decidiu comer com os sobreviventes. Era um arroz frito com legumes e ovos simples, servido em prato e talheres descartáveis. Estavam quase acabando de distribuir a comida. Tudo corria bem até que Shin de uma hora para outra ficou em choque ao ver o senhor que não via desde os 6 anos. Obviamente estava mais velho, mas aquele senhor com ligeiro sobrepeso, corpo robusto, barba áspera e cabelo curto levemente grisalho, era o mesmo homem dono de restaurante que Shin foi obrigado a controlar para conseguir comer. O Rom se aproximou de todos e ajudou a terminar o serviço. Quando acabou pediu 1 minuto de atenção dos heróis para realizar um pronunciamento. Cozinheiro. Muito obrigado aos voluntários e aos heróis que aceitaram ajudar a distribuir o jantar para todos aqui. Na opinião desse humilde cozinheiro, todos aqui, até mesmo os que não possuem o título de herói profissional, foram verdadeiros heróis esta noite. Durmam bem. Shin, ainda em choque, foi falar com aquele homem. Shin, com licença, o senhor não me é estranho. De onde você é? Cozinheiro. Sou da cidade S. Antigo dono de restaurante. Shin ficou nervoso e continuou. Shin, antigo dono de restaurante. O que houve com o restaurante? Porque o senhor está aqui. Cozinheiro. Ele estava indo bem, até me permitir dar comida para um garoto que acho que vivia na rua, não me lembro muito bem. Mas aí ele parou de vir ao restaurante e no ano seguinte, há uns 7 anos, meu estabelecimento acabou sendo destruído por um monstro. Por sorte todos os que estavam no lugar conseguiram evacuar. Infelizmente o restaurante foi destruído e nem eu nem minha família tínhamos dinheiro para reconstruir. Shin, deve ter sido uma fase difícil. Cozinheiro. Foi mesmo. Mas algo em mim ainda queria servir comida para os necessitados, então comecei a fazer trabalho voluntário nos refúgios contra monstros. Quando consegui dinheiro para comprar ingredientes para pratos simples, comecei a levar quentinhas para os abrigos. Isso confortou todos e todos disseram que tinha um sabor surpreendente. Shin, e o que aconteceu depois? Cozinheiro. Investi nas quentinhas e no delivery construí uma empresa focada no delivery e no fornecimento de comida para abrigos contra monstros e lares temporários que acolhem pessoas que perderam suas casas por algum ataque de monstro. Minhas receitas são a base dos pratos que vendemos. Shin deu um sorriso forçado e respondeu. Shin, que bom. Inesperadamente o cozinheiro reagiu àquela resposta com um olhar sério. Cozinheiro. Aliás, não pense que eu não sei que é você, garoto.
Shin fez uma ligeira cara de surpresa, mas mentalmente estava quase em pânico. Mente de Shin, essa não, ele sabe que eu era aquele garoto. Sabe que eu manipulei ele. Se for assim eu deveria. Shin foi tirado de seus pensamentos pela mão daquele homem e um grande sorriso. Cozinheiro, você é o aprendiz da poderosa classe S Tatsumaki. Seria uma honra que experimentem minha comida algum dia. Shin ficou quieto por uns instantes em que sentiu um grande alívio e respondeu, Shin, claro, quando as coisas firam tranquilas aposto que ela vai adorar uma boa comida depois de um dia duro de trabalho. Cozinheiro, ótimo, vou te dar o cartão da rede de delivery. Disse entregando o cartão logo seguida. Shin entrou na sua barraca com uma cara estranha, cara que parecia confusa. Essa expressão foi notada por Chika, que preocupada, foi ver como seu amigo estava. A tigresa voraz por outro lado, não prestou atenção, pois estava muito entretida conversando com outros heróis da classe A e contando sobre seu treinamento com o Mestre Bond. Chika encontrou seu colega paranormal com uma expressão pensativa e um sorriso muito discreto. Chika, Shin, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Shin, nada demais, só descobri que o cozinheiro que eu manipulei com meus poderes se tornou um magnata benevolente que trabalha com delivery e ajuda pessoas fornecendo comida a refúgios contra monstros e abrigos. Chika, entendo. A Tatsumaki comentou que você vivia na Kodad S, mas não vejo onde está o problema. Digo, você fez o necessário para sobreviver, e se você influenciou ele de forma positiva não tem problema. Shin, não tem problema, é que na verdade da última vez que influenciei alguém de forma prolongada não acabou muito bem, pelo menos não para mim. Chika, como assim? Tem a ver com as rachaduras do seu coração? Shin sorriu e respondeu, Shin, então a Tatsumaki te falou sobre isso. Chika, sim, mas se não quiser falar não precisa. Disse já parecendo arrependida. Shin, não tudo bem, eu conto. Aconteceu numa bem fria tarde de inverno. Flashback. Em uma fria tarde de inverno, Shin e a sua gata estavam com dificuldades para lidar com o frio, não conseguiam se aquecer, nem deitando juntos e se abraçando. Desesperado, Shin tentou buscar por um agasalho, acabou saindo do ferro velho e encontrou uma mulher que parecia profundamente triste e usava um agasalho grosso que parecia muito bom. Shin, esse parece bom. O pequeno Shin chamou a atenção da mulher puxando seu casaco. No momento que a mulher olhou para Shin ficou em choque por notar uma grande semelhança de Shin com um ser querido, mas antes que pudesse reagir caiu no controle mental do Shin. Shin, qual seu nome moça? Moça, Yuki. Shin, me diz a senhora mora sozinha? Yuki, sim, eu moro sozinha. Disse fazendo por um instante uma expressão de tristeza, que Shin não notou. Shin, que ótimo, pode nos acolher, só por alguns dias. Disse Shin, apontando para a futura tigresa voraz, que na época ainda era um pequeno gato de dentes afiados. A mulher olhou com um pouco de confusão, mas depois sorriu de forma muito alegre e emotiva, para logo abraçar Shin com todas as forças. Yuki, claro que sim, vou te acolher o tempo que você quiser. Mente de Shin. Que estranho, normalmente não reagem de forma emotiva. Quando eu uso meu poder Shin foi levado por Yuki até sua casa, um apartamento de tamanho médio, no qual estranhamente Shin foi levado a um quarto. Quando viu o quarto, a dona da casa estranhou. Yuki, é querido porque as coisas do seu quarto estão embaladas. Mente de Shin, meu quarto. Como assim meu quarto? Eu só manipulei ela para dormir aqui por uns dias. Yuki. Amanhã de manhã ajudo você a desembalar tudo. Procura o seu pijama enquanto eu faço a janta. Shin, ok, Yuki. Aliás, Shiraru, não sei onde você achou esse gato de rua, se quiser ficar com ele temos que conversar. Mente de Shin, Shiraru? Quem é esse? Isso tá estranho. Shin começou a vasculhar o quarto e entre as roupas e brinquedos encontrou uma foto daquela mesma mulher, junto a um garoto que parecia ter a mesma idade dele. O garoto era incrivelmente parecido com Shin, cabelo liso com o mesmo estilo, pele um pouco mais clara, e um óculos. Shin ia continuar investigando, mas Yuki o chamou para o jantar e sentou junto a ela, com a mesma iniciando uma conversa. Yuki, sabe filho, eu vi meu celular e recebi umas mensagens estranhas. Shin, posso ver? Yuki, claro Shiraru.
Yuki entregou seu celular a Shin, que imediatamente, quando viu as mensagens, se deparou com diversas mensagens de apoio, dando os pêsames pela recente morte do seu filho Shiraru, segundo as mensagens por um ataque de monstro que o matou enquanto passeava com sua mãe. Shin ficou em completo choque e apenas comeu a comida em silêncio, a comida feita com o amor de uma mãe, comida que ele sabia que não era para ele e que nunca poderia ser aproveitada pelo verdadeiro Shiraru. Yuki perguntava diversas vezes se tinha algo de errado, mas era ignorada. O que mais fazia com que Shin se sentir culpado, era o fato de que essa comida estava deliciosa. Sua gata notou como Shin se sentia e o olhou parecendo preocupada. Quando Shin acabou de comer, estava quase chorando, mas conseguiu conter o choro o suficiente para usar seus poderes naquela mulher uma última vez. Shin, depois de comer, você vai deitar e dormir. Quando acordar, nada disso vai ter acontecido. Para você tudo não vai passar de um sonho onde você pode se despedir do seu filho. Yuki, sem dizer nada, cumpriu a ordem e enquanto ia até sua cama para dormir, Shin lavou o prato que usou e o guardou no lugar correto. Assim que o encontrou saindo daquela casa com pensamentos obscuros, seguido por sua gata e única amiga, que ainda se preocupava por seu dono. Shin por alguns minutos andou pela naquela madrugada fria cidade S, até que viu um prédio alto, sem se importar com mais nada, e viu e manipulou todos para que o ignorasse e apenas indicassem qual era o ponto mais alto do prédio. Shin chegou em um pequeno terraço acompanhado por sua gata, que tentava se colocar na frente dele para impedi-lo de fazer uma besteira, mas Shin apenas a levitou e a se colocou atrás dele. Shin, me desculpa por isso, garota, mas não sei se posso continuar depois de ter feito isso. Shin, sem se importar, se jogou, caiu sem a menor intenção de se proteger, esperava simplesmente acabar com sua curta vida, mas no último instante seu instinto de autopreservação assumiu o controle, fazendo com que pela primeira vez usasse telecinese em seu próprio corpo e flutuasse suavemente a centímetros do chão. No presente, depois de contar o dia que foi o pior de sua vida, respirou fundo. Shin, e foi isso. Isso foi o que aconteceu da última vez que eu mexi com as emoções de alguém com meus poderes. Sheikah. Mas não foi culpa sua. Shin, a tigresa voraz fez eu começar a perceber como aquilo foi estúpido, poucos dias de Oikun e a Tatsumaki. Sheikah. Mas quando você manipula alguém, essa pessoa simplesmente cumpre uma ordem, porque você fez aquela mulher pensar que era o filho dela. Shin, geralmente só manipulo os seres vivos para cumprir comandos simples. Apesar de que para cumprir essas ordens posso fazer as pessoas ignorarem seu sentido de autopreservação, até o ponto em que podem se bater ou se matar, a longo prazo não poderia fazer as pessoas se oporem à sua verdadeira vontade. Não falo muito sobre isso com a Tatsumaki ou a Nevasca do Inferno, mas elas são as únicas que sabem disso, nem a associação sabe. Sheikah. Mas vocês não têm nenhuma teoria de por que isso aconteceu? Shin, nós três formamos uma teoria. Em momentos de confusão, onde você está ciente de que não entende bem a situação em que se encontra, é normal seu cérebro fazer o possível para chegar a uma solução que para ele seja coerente, mesmo que momentos depois você possa ver como esse caminho que tentou tomar estava incorreto e ou não tinha muito sentido. O luto é dividido em vários estágios. O primeiro é a negação, como a morte tinha sido recente e ela deveria estar na primeira fase do luto. No momento em que me viu, a mente dela notou a semelhança que eu não sabia que tinha com seu filho. Quando eu pedi que ela me acolhesse, no fundo da sua mente, deve ter concluído que o ataque nunca aconteceu e que apenas estava indo para casa com seu filho. Mas não foi só isso que me fez querer acabar com tudo. Sheikah. O que foi? Shin, sentir pela primeira vez na minha vida que nada que eu falo importa. Eu poderia ser um tirano que adora manipular pessoas ou ser como eu sou agora. Ainda assim, por mais honesto que eu seja, por mais que evite usar meus poderes em humanos e por mais honestas que sejam minhas intenções de criar vínculos, percebi que no momento que soubessem do meu poder único sempre duvidaram. Duvidaram se sou realmente um amigo, se sou realmente como pareço ser. Duvidaram se os laços que tenho são mesmo verdadeiros, mesmo que eu nunca usasse meus poderes nas pessoas, sempre duvidaram. Ficou chocada com aquela perspectiva. Sheikah,
Entendi. Se tem uma coisa que o ser humano precisa é companhia, laços de algum tipo. Vou ver como você viveu a sua vida toda. É até pior do que a forma como eu tenho vivido ultimamente. Se eu estou presa aqui nesse traje, sem poder tocar diretamente em um ser humano, sem poder me exaltar muito para não perder o controle dos meus poderes momentaneamente. Parece que somos prisioneiros dos nossos próprios poderes. Shin. Acertou, eu vejo meus poderes únicos como algo que o universo decidiu criar. Se partirmos do princípio de que realmente exista um Deus, parece que isso foi uma espécie de brincadeira e o experimento dele. Aliás, pelo menos eu tenho o alívio de que outros paranormais não são afetados pelos meus poderes de controle mental. Foi graças a isso que eu pude encontrar a Tatsumaki e sentir pela primeira vez como é ter uma família de verdade, sem falar em você. Cada um de vocês ajudou a montar esse coração quebrado. Sheikah. Isso mesmo, nossos laços sempre vão ser reais aconteça o que acontecer, mas por que você acha que isso é uma brincadeira ou algum tipo de teste divino? Shin, não sei, talvez ele tenha ficado entediado com a humanidade e nos considere dignos de destruição, ou talvez ele só quisesse ver o que faria um humano com esse poder. Como disse Maquiavel, de poder a um homem e veja quem ele realmente é. Sheikah abrou Shin com seu braço esquerdo e ficou bem ao lado dele, dando um ligeiro beijo em sua bochecha. Sheikah. Bom, se quer saber o que eu acho, desde a primeira vez que eu te vi, soube que você é um herói, e sempre vai ser um. Shin se emocionou tanto que abraçou Sheikah, em um abraço acolhedor entre dois amigos, que durou quase um minuto no qual Shin sentiu o corpo e a alma aquecidos, não só pelas palavras da sua colega paranormal, mas pelo fato de que ela estava usando sutilmente seus poderes para gerar um calor confortável, similar a estar em frente a uma lareira. Semanas depois, a cidade A foi reconstruída graças ao incansável trabalho dos robôs de metal Knight. Ao mesmo tempo que a sede principal da associação era reformada para se tornar uma fortaleza impenetrável, as trilhas para as cidades começaram a ser construídas. A Tigresa Voraz e Sheikah foram designadas para ajudar na da escolta e proteção das peças que seriam usadas na trilha para conectar a cidade A com a cidade H, enquanto Shin, depois de ajudar a conectar a cidade A a todas as cidades próximas, foi convidado por Amaimesk para um programa de entrevistas junto a Tatsumaki, onde falariam da sua grande subida de popularidade que o fez subir do posto 7 para o posto 3 da classe A.